Marcos, capítulo 16, a partir do 14. Amém? Fala assim, finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Senhor Jesus, nós estamos nesse lugar e agradecemos ao Senhor pelo que já derramou sobre nós. E o nosso pedido, o nosso desejo, Senhor, é que nessa noite a sua palavra venha testificar e falar aos nossos corações. Que o Senhor, Deus, nos encontre com corações abertos e com o desejo, Senhor Jesus, de receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje, de recebermos da porção da sua palavra sobre nós nessa noite. Então, Senhor, abre os nossos corações, abre, Senhor, os nossos ouvidos, nos faz ficar atentos àquilo que o Senhor, o Teu Espírito, deseja ministrar no nosso meio hoje, sobre as nossas vidas hoje. Nós estamos aqui, Senhor, e desejamos ouvir Sua voz, desejamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse aí é o texto muito famoso, chamado de a Grande Comissão, uma parte da Grande Comissão, quando Jesus chega e fala para os seus discípulos da necessidade de pregarem o Evangelho. E ele vai então comissioná-los e dizer: olha, vão, preguem o Evangelho a toda criatura, anunciem o Evangelho a toda criatura. E se a gente for para o livro de Atos, você vai ler ali no capítulo, entre os capítulos 1, mas mais especificamente no capítulo 2 de Atos, o momento que eles são cheios pelo Espírito Santo. Esses homens são cheios do Espírito de Deus, e aí eles então começam a se mover e começam a cumprir o propósito que era o propósito de Deus, que é a instituição da igreja do Senhor. Então eles começam a trabalhar, e o que nós vamos ver ali em Atos, a partir do capítulo 2, é a instituição da igreja de Jesus. Aquela igreja, aquele grupo que Jesus falou antes nos evangelhos: olha, eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, é esse movimento que esses homens começam. Então, cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar e começam a desenvolver o trabalho da igreja. De modo que a igreja se torna esse grupo, esse núcleo, essa quantidade de pessoas que se reúnem porque creem em Jesus, se reúnem em nome de Jesus, para manifestar a pessoa de Jesus. Esse é o propósito da igreja. Um povo, um grupo que se reúne, uma comunidade, ou seja, nós temos coisas em comum, elementos em comum. Então nós nos reunimos, fazemos isso em nome de Jesus, para que possamos expressar a pessoa de Jesus, para anunciar uma mensagem. Nós somos detentores de uma mensagem. Essa mensagem é a boa nova poderosa do Evangelho, que vai dizer e anunciar aos perdidos que há uma esperança para a vida, que a vida não é nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer, que a vida não é ganhar recursos, ou que a vida não é acumular coisas, que ser bem-sucedido é ter encontrado um tesouro, que vale mais do que tudo que nós possuímos. Então esse é o grupo, isso é o que nós chamamos de igreja, essa comunidade que vai se reunir em nome de Jesus. Agora, a igreja,
ela não pode ser um ajuntamento comum de pessoas. Porque nós estamos lidando com uma coisa que não é comum. O evangelho não é uma coisa comum. Por mais que ele é uma coisa extremamente simples, ele é também uma coisa profundamente poderosa, extremamente poderosa, e algo que não pode ser tratado por nós como comum. Nós não podemos nos acostumar com essa palavra e simplesmente abrirmos ou simplesmente vivermos acostumados a essa verdade, ou acostumados, tem um costume de estar na igreja. A igreja não é um ajuntamento comum de pessoas. E o ambiente da igreja, o ambiente da comunidade que se reúne em nome de Jesus, também não é um ambiente comum. Mas esse ambiente que nós estamos agora, esse ambiente, esse lugar, essa reunião, isso que nós estamos fazendo aqui agora, pressupõe, há uma necessidade de que esse ambiente contenha o sobrenatural de Deus. Amém? Esse ambiente, ele tem o sobrenatural de Deus envolvido aqui nele. Então, além de nós não sermos um grupo comum de pessoas, nós também, o nosso ajuntamento, ele também não é um ambiente comum. Nós nos reunimos aqui com vistas que aconteça algo que seja sobrenatural. Por quê? Porque nós nos reunimos e nós entronizamos o nome de Jesus. E onde o nome de Jesus é entronizado, o Espírito de Deus se move, o Espírito de Cristo se move. E esse ambiente não é um ambiente comum, mas um ambiente que contém aquilo que é sobrenatural da parte de Deus. Amém? E você vai ver aqui no verso 17, lá, quando o Senhor Jesus chega, e Ele vai dizer para aqueles homens, olha, vocês vão pregar o Evangelho, as pessoas vão crer no Evangelho, algumas pessoas vão crer, outras, se não crerem, não serão salvas, serão condenadas, mas Ele vai dizer, os sinais vão seguir aqueles que creem. Perceba isso, Ele não está olhando para aqueles discípulos e dizendo para eles, gente, o negócio é o seguinte, vocês são aqueles homens que eu escolhi para começar uma obra miraculosa nesse mundo, e vocês vão seguir, e vocês, através de vocês 11, lembra que Judas já não está mais no jogo, vocês 11, né, vão ser os homens que vão ser cheios do Espírito, e através de vocês, milagres e sinais vão acontecer. Não foi isso que ele disse. Ele falou o seguinte, vocês vão pregar o Evangelho, vão haver as pessoas que vão crer, esses que vão crer vão ser batizados, eles serão salvos, e ele vai dizer no verso 17, os sinais vão seguir aqueles que creem, ou seja, todos os que creem em Jesus, os sinais miraculosos vão segui-los. Quem crê em Jesus? Aleluia! Então os sinais vão nos seguir. Os sinais vão confirmar a mensagem. E ele vai começar a dizer, olha, vocês vão expulsar demônios, vão falar em novas línguas, vocês serão protegidos, haverá livramento, caso alguém, por exemplo, toque numa cobra, caso alguém, e aí óbvio, ele usa elementos comuns daquela época, caso alguém tome alguma coisa mortífera, nenhum mal vai sobrevir sobre vocês. E outra coisa, se vocês imporem as mãos sobre os doentes, eles serão curados, haverá sinais. Ele está dizendo então, olha, esse ajuntamento de gente que crê, esse ajuntamento de gente que acredita, de gente que tem fé genuína, fé verdadeira, ele é necessariamente um ambiente onde o sobrenatural precisa acontecer, porque nós estamos entronizando o nome de Jesus. E é justamente isso que nós vamos ver com o decorrer da Escritura. Quando você pega lá o livro de Atos e começa a fazer a leitura de quando a igreja vai sendo instituída, você vai ver não só os apóstolos, não só os discípulos de Jesus, mas outros personagens vão surgindo na história. E esses homens vão sendo tremendamente usados por Deus para manifestar a glória de Deus com sinais muito poderosos. Você vai vendo Deus e os sinais de Deus e aquilo que o Senhor faz nas famílias. Por exemplo, você vai ler no livro de Atos a respeito de Filipe, e você vai ver que na família de Filipe ele tinha filhas virgens que profetizavam. Então jovens
meninas, jovens, que tinham da parte do Senhor profecias para derramar, que liberavam palavras do Senhor, em nome do Senhor. Então você percebe que vão surgindo outros personagens ali, e essas pessoas vão se movendo, e o Senhor vai fazendo e confirmando a mensagem dele. Olha, os sinais vão seguir esse grupo de gente que acredita. Os sinais vão estar lá, seguindo essas pessoas. Se você ler comigo, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, 1 Coríntios 2, 4. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, vai dizer assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então ele está dizendo: olha, eu não tenho uma mensagem para vocês, que eu quero derramar isso sobre vocês com uma linguagem de sabedoria, com algo que seja persuasivo. Não, eu não quero ser persuasivo, eu quero demonstrar a vocês, esse Espírito é real, esse nome é poderoso. Por isso, quando preguei a vocês, fiz isso, colocando sobre vocês o poder e demonstrando a vocês o poder. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que precisa estar respaldada pelo sobrenatural de Deus. Amém? Agora, se a igreja, ou se nós entendemos isso, que a igreja é esse ambiente, onde o sobrenatural vai acontecer, qual que é o caminho que nós precisamos percorrer como comunidade, para então sempre vivermos esse sobrenatural? Ou porque talvez nós não estamos vivendo a plenitude do sobrenatural de Deus sobre nós? Ou porque talvez isso não é percebido por nós? Por que a gente fala sobre essas coisas, lê sobre essas coisas, e talvez essa verdade ela não é percebida por nós, ou nós não acreditamos a respeito disso? Amém? Então, essa é a pergunta que a gente precisa responder hoje. Qual que é o caminho para esse sobrenatural? Amém? Você está comigo? Amém? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é sobrenatural. Do que nós estamos falando? E é óbvio que quando a gente constitui uma igreja, quando a gente se reúne aqui em comunidade, haverão não um nem dois, mas vários aspectos que são naturais, são organizacionais. Então, por exemplo, a gente se reúne aqui, nós temos coisas que são, nós temos uma estrutura, nós temos uma organização financeira, uma cadeia de liderança, um estatuto registrado em cartório, nós temos um CNPJ, então tem um monte de coisas que são naturais, que precisam existir, que são feitas pelos homens. Essas coisas elas precisam acontecer. E isso a gente tem respaldo bíblico dessas coisas, de uma frase que a gente diz o seguinte: aquilo que o homem consegue fazer, ele tem que fazer. Aquilo que está ao alcance do homem fazer, ele tem que fazer. Você vai lembrar disso em João capítulo 11, verso 39, João 11, 39. No momento que Jesus está ali para ressuscitar Lázaro. Percebe que o Senhor vai ressuscitar um homem que havia morrido há 4 dias. Então ele vai em direção ao sepulcro, que é uma espécie de caverna, tem uma grande pedra na frente. Ele está disposto, ele vai chegar lá e ele vai fazer esse milagre. Mas ele chega lá e diz assim: tirem a pedra. Tira a pedra daí. Bom, para alguém que vai ressuscitar um morto, tirar uma pedra não é nada. Mas ressuscitar aquele defunto de 4 dias lá dentro, não era possível para aqueles homens do lado de fora. Mas tirar a pedra era. Então tirem a pedra. Aquilo que o homem consegue fazer, ele precisa fazer, ele vai fazer. Em Atos, no capítulo 6, quando você vê lá, logo no início do capítulo 6 ali, e boa parte desse capítulo, você vai ver as pessoas chegando e falando para os apóstolos: a distribuição dos donativos aí não está legal não, tem umas viúvas que não estão recebendo e tal, o negócio não está bom. Os apóstolos vão olhar e vão dizer: é verdade, não está legal esse negócio, o que nós vamos fazer agora? Vamos ampliar a nossa estrutura organizacional. Vamos levantar agora os diáconos,
Esses homens vão resolver esse tipo de problema. Então você percebe que aquilo que o homem consegue fazer, aquilo que está ao alcance do homem, ele precisa fazer. Então quando nós estamos nesse ambiente, ou quando nós temos toda a nossa organização, existem coisas que estão ao nosso alcance, e nós precisamos fazer. Imagina se alguma coisa quebrasse aqui dentro da igreja, e a gente então começasse a orar para consertar. Não é que Deus não vá fazer, não é que Ele, inclusive, Ele não possa fazer, Ele não possa consertar algo, porque isso acontece. Mas se algo acontece, está ao nosso alcance resolver, nós temos a responsabilidade de fazer. Então tudo aquilo que existem coisas, na verdade, que são desenvolvidas pelos homens e são sustentadas pelos homens. Agora, existem coisas que nunca poderão ser construídas pelos homens, nunca poderão ser desenvolvidas pelos homens, e muito menos sustentadas por eles. Então todas essas coisas que nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos gerar, e muito menos controlar, todas essas coisas são o sobrenatural de Deus. Nós não temos controle sobre o que o Espírito deseja fazer no nosso meio. Nós ouvimos os profetas, nós julgamos as profecias pela sã doutrina, nós cumprimos a sã doutrina, está sobre nós. O que nós podemos fazer? Nós podemos ser fiéis à palavra, podemos encher o nosso coração de temor, podemos nos reunir, podemos nos organizar, mas existem aspectos que só o Senhor pode fazer em nosso meio. São coisas que nós vamos olhar e vamos dizer: como que isso aconteceu? Não sei, não tem uma explicação de como isso aconteceu, como isso se deu, a não ser que o Senhor tenha vindo e manifestado a glória dele em nosso meio, e isso aconteceu. Amém? Você consegue pensar que toda essa estrutura, toda essa igreja, toda essa história começou há 13 anos na sala de um apartamento com menos de 20 pessoas? Você consegue conceber isso? 13 anos atrás, umas 20 ou menos pessoas se reuniram no lugar com um desejo de transformar aquilo em uma comunidade. E hoje nós estamos aqui. E se você for olhar toda essa jornada, existem coisas que os homens podiam fazer, e eles fizeram, e nós continuamos fazendo. Mas existem coisas que nós olhamos e sabemos: isso não é obra de homens, isso é obra do Espírito de Deus, agindo através daquilo que é a obra de Deus, que é a igreja. Amém? Então, o sobrenatural de Deus está sobre nós. Nós não temos controle, nós não podemos produzi-lo, criá-lo, mas o Senhor é quem vem sobre nós. Abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, para a gente ver um texto bíblico que vai mostrar isso para nós. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Atos 2, 42. Vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Segura aí. Vamos voltar para o verso 42. O que os homens estavam, o que a comunidade que se reúne em nome de Jesus estava fazendo? Verso 42. Perseverando na doutrina, no partir do pão e nas orações. Então eles eram perseverantes. Verso 43. Havia em cada alma temor. Então era gente que tinha temor de Deus. Verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão. Então eles tinham perseverança, temor, comunhão. Verso 45, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam de acordo com a necessidade dos outros. Então eles tinham perseverança, tinham temor, tinham comunhão, eram generosos. Verso 46, diariamente perseveravam, unânimes,
no templo e na onde? Nas casas, partindo o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com singeleza de coração. O que esse povo estava fazendo? Se reunindo no templo, se reunindo nas casas, de forma perseverante, cheios de temor, com bastante comunhão, sendo generosos. Aí lê o verso 47. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso o quê? Enquanto eles estavam juntos, enquanto eles eram generosos, enquanto eles eram perseverantes, enquanto eles eram cheios de temor, enquanto eles estavam em comunhão, fazendo aquilo que compete aos homens, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. O Senhor, esse é o aspecto sobrenatural. Por que a obra crescia? Porque o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Quem é que vai convencer um não crente, alguém que não conhece o Evangelho? Quem é que vai convencê-lo a respeito dessa mensagem? Quem é que vai abrir os olhos dele a respeito dessa mensagem? Senão o Espírito de Deus, que convence todos do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos arautos. Nós proclamamos a mensagem, nós falamos a mensagem, nós nos mantemos perseverantes, nós estamos em comunidade, nós agimos em comunhão, nós agimos em generosidade, nós vamos fazendo, anunciando a mensagem, mas quem vai colocar isso no coração, quem vai despertar, esse é o Senhor. Quem vai sustentar a obra, quem vai perpetuar a obra, esse é o Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Continuar o que nós estamos fazendo, nos reunindo, continuar sendo generosos, continuar abrindo os nossos corações uns para com os outros, continuar com a nossa intensa comunhão. Jovens, continuem com a intensa comunhão, valorizem a reunião que vocês têm, mantenham compromisso com aquilo que vocês têm aqui, sejam unânimes, tenham um só coração, e o Senhor acrescentará aqueles que vão sendo salvos. Ele vai sustentando a obra, Ele vai fazendo os milagres, mas nós precisamos nos manter perseverantes e fiéis naquilo que o Senhor tem para fazer sobre nós. Isso é o sobrenatural. Você percebe essa sinergia, aquilo que é a nossa parte. Nós temos que fazer, nós temos que nos manter perseverantes, nós temos que nos manter fiéis, mas a parte que só pode ser feita pelo Senhor, não pode ser feita por nós. Ele virá, Ele se manifestará, Ele vai respaldar aquilo que está sendo feito, com crescimento, com poder, com manifestações da glória de Deus. Amém? Então isso é o sobrenatural, é o que nós não podemos fazer, nós não podemos reproduzir, nós só podemos crer que Ele virá sobre nós. Amém? Em segundo lugar, o caminho para o sobrenatural, ele está relacionado com o entendimento de que a nossa performance, ela precisa ser respaldada pela nossa essência. Performance por performance vai gerar uma igreja morta. Mas a performance, ela é necessária. Nós não podemos pensar em igreja, e eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas nós não podemos mais pensar em anunciar o Evangelho da mesma forma como ele era feito há 50, 60, 70 anos atrás. Isso não cabe mais, porque a mensagem é a mesma mensagem, é a mesma coisa. Nós não podemos mudar o Evangelho, customizar a palavra de Deus, é a mesma mensagem, mas a forma como ela tem que ser entregue precisa ser uma forma diferente. Por isso que quando você vai olhar e vai ver como as igrejas se comportam hoje, é diferente. Mas a performance da igreja, ela precisa ser respaldada pela essência da igreja. Uma igreja não pode apresentar apenas e tão somente performance para os homens. Porque as performances, elas são poderosas para os homens. Elas mexem com o coração dos homens.
A performance, ela louva a Deus, porque a excelência louva a Deus. Mas nós não podemos entregar a Deus apenas a nossa performance. Veja, Senhor, nós estamos entregando ao Senhor um templo bonito, nós estamos entregando ao Senhor canções, e nós estamos fazendo isso com muito zelo. Veja a nossa performance, veja como nós estamos fazendo. Não, o Senhor não quer apenas a performance. Agora, a performance que adora a Deus, a performance que é louvor a Deus, é aquela que é respaldada por uma essência de Deus no indivíduo. Consegue entender isso? Se você for para Apocalipse capítulo 3, vai lá comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Você vai ver em Apocalipse uma igreja que apenas tinha performance por performance. Não havia uma essência que respaldava a performance. Aqui em Apocalipse, nós estamos aqui ainda no capítulo 3, lendo as cartas às 7 igrejas. Aquilo que o Senhor Jesus manda João, o apóstolo João, escrever e enviar para as igrejas. E ele vai dizer em Apocalipse 3:1, ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem uma fama, você tem uma performance, uma aparência, mas na verdade, você está morto. É uma igreja zumbificada, né? Um zumbizão. Parece que está vivo, se move, se movimenta, mas na verdade, está morto. Fede. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se você continuar a leitura, essa é uma das igrejas que o Senhor vai mostrar o que está errado. E Ele vai fazer uma promessa para que haja uma mudança. Ou se você se retratar, coisas boas vão acontecer. Mas eu quero que a gente foque em que tipo de igreja era essa. Era uma igreja em que a performance não era respaldada por uma essência. E nós precisamos nos preocupar com isso. Porque o ambiente do sobrenatural não pode ser gerado, por melhor que seja a nossa performance. Aquilo que é gerado pelos homens vai ser mantido pelos homens. O tempo vai melhorando as coisas que os homens conseguem fazer. Recursos vão surgindo, pessoas vão chegando, pessoas que têm habilidades vão chegando, e você vai percebendo que, poxa, o ministério de louvor hoje não é o mesmo que era 1 ano atrás, há 5 anos atrás, está muito melhor agora, vai melhorar ainda mais. Essas são coisas que vão acontecendo com o tempo, são coisas que vão depender de gente, vão depender de equipamento, vão depender de talentos, são coisas que os homens possuem, mas a nossa performance aqui, aquilo que nós vamos fazer aqui, precisa estar respaldado por uma essência, por aquilo que nós realmente somos. Será que nós realmente somos uma igreja que deseja o sobrenatural, que realmente ama o Senhor Jesus, que realmente faz as coisas para que o céu venha à terra? Ou nós estamos vivendo por uma performance religiosa? Será que eu sou alguém, será que você é alguém que está vivendo só numa performance religiosa, um costume religioso? Você foi acostumado a vir nas reuniões, você foi acostumado a algumas coisas, mas na sua essência, você realmente crê nessas coisas? Você faz por convicção ou por costume? Essa é a pergunta. Porque se nós fazemos apenas por costume, se nós apenas ofertamos a Deus performance, nós jamais vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Jamais. Porque nós estamos entregando a Ele algo mecânico, que nós não conseguimos produzir. Então você vai se arrepiar, você vai sentir algumas coisas, isso vai até acontecer. Mas o Senhor muitas vezes não estará no nosso meio, se nós ofertarmos para Ele apenas performance. A performance é uma bênção, a performance é uma maravilha, a performance é louvor a Deus, mas ela necessariamente precisa estar respaldada por essência. Será que dentro de nós existe esse desejo, existe temor dentro de nós?
Será que nós entramos por aquelas portas com expectativa nos nossos corações, de que aqui dentro o Senhor vai fazer algo em nós, nos unindo agora como comunidade? Será que nós alimentamos isso dentro dos nossos corações? Será que existe aquele frio na barriga ainda dentro de nós, quando a gente vem para uma reunião? Será que existe ainda dentro de nós aquele desejo de que o Espírito fale conosco? Será que existe em nós ainda aquela atenção totalmente voltada para aquilo que o Senhor deseja fazer nesse lugar? Ou será que nós estamos apenas performando, apenas apresentando ao Senhor aquilo que nós conseguimos fazer, talvez de melhor? O Senhor deseja a nossa essência, essencialmente, apresentarmos a Ele aquilo que Ele é digno de receber. Foi isso que nós cantamos, não foi? Que Ele é digno de tudo. Amém? Em terceiro lugar, quando o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 16, o texto que nós lemos, quando Ele chegou lá, no meio daqueles discípulos, Ele ressuscitou, e aí você vai ler lá no texto que finalmente Ele se apresenta aos discípulos, vivo. Ele não chegou falando: e aí galera, beleza, estou vivão, vamos embora, vamos fazer a igreja, eu vou voltar para o céu, mas vou deixar o Espírito com vocês, vocês vão fazer a igreja, vão ter muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres, vocês vão ser bem-sucedidos, e pôs a mão neles. Não, a primeira coisa que Ele já chegou no meio deles, e Ele já combateu. O texto vai dizer que Ele censurou, ou seja, essa é uma palavra forte. Ele chegou lá, e Ele foi duro com aqueles homens, quanto a duas coisas: a incredulidade e a dureza de coração. Depois que Ele censurou aqueles homens a respeito da incredulidade, da dureza de coração, então Ele comissionou eles e falou sobre o sobrenatural, sobre os milagres e sobre os sinais. Isso quer dizer que não é possível um ambiente de sobrenatural onde exista incredulidade e dureza de coração. Antes que a gente deseje experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos olhar para os nossos corações e julgar se existe incredulidade e dureza de coração, que são duas coisas diferentes. A incredulidade pressupõe o não acreditar em algo. Agora, a dureza de coração vai além da incredulidade. É pior do que a incredulidade. O incrédulo, ele não acredita em algo. O que tem o coração duro, ele não acredita, mesmo diante de evidências da verdade. Mesmo diante de coisas que comprovam aquilo, ele se mantém em uma postura incrédula. Esse é o duro de coração. Você vai se lembrar de quando Moisés foi comissionado pelo Senhor em Êxodo capítulo 3. Você vai lá, vai ouvir a oração do meu povo, ou seja, aquele povo clamava por libertação. Você vai lá, Moisés, você vai libertar aquele povo. Eu imagino que à primeira vista, no primeiro momento, quando a galera ficou sabendo que Moisés estava ali para libertá-los, provavelmente houve incredulidade. Será que esse homem vai dar conta? Será que ele vai libertar a gente mesmo? Havia dúvida, incredulidade. Agora, depois que eles estavam no deserto, depois que eles viram as 10 pragas, depois que eles viram o mar abrir, depois que eles viram pão cair do céu, depois que eles viram todos os sinais e prodígios de Deus, por que eles estavam se mantendo ainda, duvidando, tanto da pessoa de Moisés, quanto da palavra de Deus? Porque agora gera dureza de coração. Mesmo diante dos sinais, mesmo diante das evidências da palavra, mantém o coração duro, mantém ainda, insiste em manter a incredulidade. É pior do que o incrédulo, porque o incrédulo, simples incrédulo, ele não acredita, mas diante de uma evidência, os olhos dele são abertos, e então ele passa a entender aquilo como uma verdade. O que tem dureza de coração não. Ele escuta, ele vê, ele conhece, ele tem várias provas, várias coisas que comprovam aquilo, mas ele mantém o coração dele, no coração dele a incredulidade, mesmo diante de tantas verdades. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: quantas vezes profetas do Senhor, gente de Deus, colocou a mão na tua cabeça e falou para você, especificamente,
coisas que o Senhor tem para a sua vida. E até hoje, você não só insiste em não acreditar, como não se move para que essas coisas aconteçam realmente. Isso é dureza de coração. Isso já passou a incredulidade. Então jamais nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus desse jeito. Quantas palavras nós já escutamos? Quantas coisas nós já escutamos? Quantas ministrações do Evangelho nós já escutamos? Palavras que tocam as nossas vidas. Aí a gente escuta aquilo e fala, nossa, muito bom. Aí a gente levanta, entra no carro, vai embora e continua vivendo a vida do mesmo jeito. Sem dar crédito àquele claro sinal do Senhor falando conosco. Quantas vezes você já ouviu que sobre esse país, que sobre essa cidade, haverá um vento de avivamento? E será que nós estamos orando por isso e crendo nisso? Ou será que existe no nosso coração dureza de ouvir essa palavra e dizer, já disseram isso tantas vezes, já falaram isso tantas vezes, isso nunca aconteceu? A dureza de coração é pior do que a incredulidade. E se nós queremos experimentar o sobrenatural de Deus em nosso meio, nós precisamos combatê-las dentro de nós. E aí, meu querido, aí já é contigo. É olhar para dentro do seu coração e fazer um justo juízo para o seu coração. E dizer, Senhor, eu tenho sido incrédulo. Ou eu tenho a respeito disso ou daquilo. O meu coração está duro a respeito disso. Eu preciso ser transformado. Jesus chega e antes de dizer qualquer coisa, Ele já censura aqueles homens. Vocês não acreditaram que eu estava vivo. Mesmo depois de tantas pessoas que me viram vivo, de tantos testemunhos que falaram que eu estava vivo, mesmo depois de tantas palavras que eu disse para vocês que eu ia ressuscitar, vocês foram incrédulos. E mais do que isso, duros de coração. Porque mesmo diante das evidências, vocês não acreditaram. Nós precisamos combater isso dentro de nós. E então nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? E em último lugar, em quarto lugar, se você voltar no verso 15 de Marcos capítulo 16. Se você voltar no verso 15, você vai ver que Jesus dá àqueles homens uma ordem. Preguem o Evangelho. Vocês vão pregar o Evangelho. E pregar, essa palavra no original lá, é justamente ser arautos, anunciar essa verdade. Vocês vão pregar o Evangelho. Depois ele vai dizer o que vai acontecer. Pessoas vão acreditar, pessoas vão ser batizadas, os sinais vão seguir. E ele vai dizendo, depois no verso 19, nós vamos ver, olha, de fato Jesus foi assunto ao céu, subiu ao céu, se assentou à direita de Deus. No verso 20, que é o que eu quero focar agora. No verso 20, nós vamos ler o seguinte lá. A primeira parte do verso 20. Os discípulos foram e pregaram. Eles foram lá e fizeram aquilo que eles foram mandados. Eles se submeteram à palavra de Deus. Por isso eles experimentaram o sobrenatural. Nós vamos experimentar o sobrenatural quando nos submetermos à palavra de Deus. Jesus disse, vão e preguem. Quando vocês fizerem isso, isso vai acontecer, aquilo outro vai acontecer. Verso 20, eles foram e pregaram. E se você continua a leitura do verso 20, vai dizer, e o Senhor esteve com eles com sinais e prodígios. Com aquilo que justamente Ele havia prometido, porque aqueles homens se submeteram à palavra. Agora, vá para Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Em Atos, no capítulo 1, verso 8, nós vamos ler o seguinte, Jesus agora está falando com aqueles homens antes dele subir aos céus. E ele vai dizer, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. O que é confim da terra, irmãos? Nós somos o confim da terra. Nós somos o quão longe o Evangelho chegou e a mensagem do Evangelho chegou. E ele está dizendo, vocês receberão poder. Esse poder também está sobre nós. E vocês serão as minhas testemunhas.
Isso é uma ordem sobre nós. Nós temos que ser testemunhas de Jesus. E uma testemunha é muito mais do que alguém que viu alguma coisa, que sabe de alguma coisa e que vai falar sobre aquilo que viu. Uma testemunha é alguém que expressa-se como Jesus, que é como Jesus é, que está guiando a sua vida. E por mais que tenha muitas falhas, por mais que existam muitas falhas em mim, em nós, há uma tentativa em nós, há um profundo desejo em nós, de sermos tal como Ele é. Isso é testemunhar a respeito de Jesus. Vejam em minha vida, vejam em nossas vidas, nós estamos refletindo aquele que está sobre todas as coisas, aquele que é tudo em todos. Nós estamos nos submetendo à palavra, por isso nós vamos experimentar coisas sobrenaturais da parte de Deus. Então existe um caminho para o sobrenatural, amém? Existe algo que está separado para nós, existe um caminho a ser trilhado até o sobrenatural. Nós precisamos entender com que nós estamos nos relacionando. Nós precisamos entender que toda a nossa performance precisa estar respaldada por uma essência. Nós precisamos nos submeter o nosso coração ao Senhor e quebrar dentro de nós toda a incredulidade e dureza. E precisamos andar debaixo da palavra de Deus. E então nós vamos provar coisas sobrenaturais na nossa vida, na nossa comunidade. Mas já temos provado. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão?